para gravar aqui, antes da gente... Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela. Por que você montou? Porque o papai não está conseguindo pôr no note. Eu deixo os três Bom, boa noite, oficialmente a todos, aos que já estavam presentes e aos que estão chegando agora. É um prazer para mim recebê-los aqui. Vou já passar para o primeiro slide, porque aí tem alguma coisa que a gente vai comunicar. Eu peço, por favor, deixa eu voltar aqui, de todos que coloquem o seu microfone no modo mudo, mute, para que a gente possa dar continuidade à nossa apresentação. E aí vocês vão ter momentos onde vocês vão poder abrir o microfone e tal, mas que a Tatiana possa conduzir o grupo, que todo mundo fique no modo mudo, por favor. Deixa eu ver aqui. Bom, já falei, a apresentação. Hoje é o quarto webinário que nós estamos fazendo. Nós decidimos fazer um webinário toda terça-feira, às 20 horas, com o intuito de compartilhar um pouco a forma de ser da Points of View, as nossas ferramentas e como a gente pode usar de diversas formas. Então, a gente já teve 3 webinários anteriores. Hoje eu tenho a honra de apresentar a Tatiana, uma querida, e eu estava pensando como apresentar a Tatiana. Eu vou falar uma das... Eu estava indo para a praia no final do ano passado, no começo do ano passado, no final do ano passado, e recebi uma ligação de uma pessoa que virou para mim e falou assim: olha, vocês vão fazer uma formação aqui de fora da Points of View? Eu falei, vamos, vai ter uma formação internacional, que era fevereiro do ano passado. Eu não me lembro se foi no final de 2018 ou no começo de 2019. E aí era um cara que estava falando, virou para mim e falou assim: minha mulher tem que fazer. Ela é apaixonada pela Points of View e eu consegui seu telefone, eu só estou te dizendo que ela vai fazer. Bom, enfim, foi assim que eu não conheci pessoalmente a Tatiana, mas eu conheci através do marido dela, que estava ligando para mim, pedindo para a gente, que ela fazer a inscrição dela na nossa formação internacional, que foi feita em fevereiro de 2019, aqui no Brasil. Conheci pessoalmente a Tatiana nesse evento de fevereiro, e, enfim, desde lá tenho uma consideração, um carinho muito grande, uma pessoa que é muito bom a gente ter na nossa tribo, então muito obrigado por estar com a gente. Vou passar para o segundo slide e vou reforçar um pouco o que eu já pedi. Nós precisamos da colaboração de vocês. Por favor, deixe seu microfone no modo mudo, porque quando a gente deixa no modo aberto, a gente começa a ter interferência dos sons e a gente não consegue dar encaminhamento à apresentação. E aí a gente vai ter oportunidade para abrir o microfone e compartilhar com todos. Faça as perguntas nos momentos definidos, a gente vai ter um momento que a gente abre para compartilhar, enfim, vocês vão poder tirar dúvidas também. E você vai precisar de caneta e papel. Então, a Tatiana vai conduzir vocês, enfim, para algumas perguntas, algumas anotações que talvez é interessante você ter caneta e papel. Eu acho que eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou Ariolino Andrade, sou Country Leader da Points of View. E, mais uma vez, meu super obrigado por tê-los conosco essa noite. Por que a gente está aqui, né? Então, esses webinários, eu vou começar um pouco de uma forma... Esse webinário surgiu da nossa tribo. Tribos são as pessoas que já fizeram as nossas formações. Há mais ou menos um mês e pouquinho, eu fiz um comunicado, falei, gente, e aí, o que nós vamos fazer em alguns desses momentos? E surgiu a ideia da gente fazer esses webinários. Surgiu a ideia, a gente já colocou no ar. Então, o primeiro ponto que a gente está aqui hoje é para a gente estar junto com vocês, de forma de nos ajudar um outro, de compartilhar o que a gente sabe, de ouvir de vocês um pouco aquilo que a gente não sabe, enfim, um aprendizado coletivo. Acho que essa era a ideia inicial que a gente teve. A gente está aqui também para inspirar e ser inspirado, ou seja, todo esse movimento de grupo, a gente tem um aprendizado muito grande.
E a gente está aqui para promover o que a gente chama uma corrente do bem, abrir corações e mentes ao redor do mundo. Esse é um pouco do propósito maior da Points of View. E quem conhece a Points of View, e a minha primeira conexão com a Points of View, com a Efrate, eu falei, mas qual é o propósito da Points of View? Ela falou, abrir coração e mente ao redor do mundo. Isso me tocou muito e eu acho que quem já está com a gente há algum tempo entende bem o que isso significa. Quem não está com a gente, é um convite para vocês virem mais próximo ou estarem com a gente no nosso webinário, vocês vão entender cada vez mais o que isso significa. A oportunidade de fazer uma pausa. Na Points of View nós sempre começamos com uma pausa, todas as atividades a gente começa com a pausa. A Tatiana vai falar um pouco mais sobre isso. E esse é o primeiro passo para uma busca interna de insights importantes e descobertas. Uma oportunidade, esse momento, essa hora que a gente vai passar junto, para que você tenha uma pausa, um momento de reflexão sobre um tema que a gente está fazendo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto ainda. Simone. Simone, por favor. Simone. Obrigado. Então, na pausa a gente fala muito sobre pausa, que algumas vezes a gente escolhe fazer uma pausa. Quem faz meditação faz pausa. Quem gosta de correr, ou quem gosta de estar em contemplação à natureza, normalmente é uma pausa. Em outros momentos, o universo faz com que a gente simplesmente pare. Às vezes alguém perde emprego, às vezes a gente termina um relacionamento. São pausas que a gente acredita também, ou em momentos de exceção que a gente também faz uma pausa. Na pausa também é uma oportunidade para a gente ajustar nossas lentes, né? Olhar com um olhar diferente aquilo que normalmente a gente vem fazendo, de dentro para fora e de fora para dentro também. E na pausa a gente consegue enxergar algum peso que a gente está carregando, se isso representa para a gente, se isso não é, se a gente deveria estar carregando ou não. Então é isso que traz para a gente cada um desses momentos de pausa. Eu quero passar essa breve introdução e já passar a bola para essa minha querida amiga. Eu tenho certeza que vai ser uma condução muito leve, muito graciosa, da forma que você é, e quem te conhece sabe bem a tua forma de conduzir. Tati, todo o palco e vamos em frente, que tem bastante coisa legal pela frente. Poxa, obrigada, Arim. A gente não tinha combinado essa introdução. Muito obrigada. Fiquei feliz de você lembrar os detalhes de como a gente não se conheceu. Foi um presente, de fato, que eu ganhei. Foi o meu presente de Natal. Né? Foi o curso, foi a formação, que é uma das coisas que eu amo, é aprender. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E vamos lá, falar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer hoje. Quero agradecer por cada um de vocês que está aqui hoje. Tem muitos amigos aqui, o pessoal me escrevendo. Eu tô aqui, muito obrigada. A participação de vocês, para mim, é muito importante. Então, vamos começar. Qual que é a minha proposta? Então, minha proposta para esse encontro é a gente fazer uma reflexão em cima do ciclo Ikigai. Então, para quem não conhece o Ikigai, eu vou fazer uma breve apresentação de forma que a gente consiga entender o que ele é e trabalhar, se aprofundar nesse tema. E para isso, para então ajudar a gente a fazer esse aprofundamento, eu vou usar uma ferramenta que chama The Coaching Game, da Points of View. Tá bom? Para quem não conhece a Points of View, ela tem ferramentas inovadoras e bastante interessantes para a gente trabalhar o desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. E ela atua, né, então, através de fotolinguagem. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente essas imagens e a gente vai trabalhar com esse material, vocês vão entender, acho que vai ficar um pouco mais claro do que eu estou falando. Então, hoje, nessa nossa reunião, eu vou trabalhar com a metodologia da Points of View. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre ela, sobre a metodologia, que é como a gente vai se conduzir hoje aqui no nosso encontro, tá bom? Então, a metodologia Points of View, ela está formada em 4 grandes pilares, que é pausa, expansão, foco e ação. Então, a pausa é o momento que nós vamos fazer uma pausa consciente. Né? Por que a gente faz essa pausa, então? A gente faz essa pausa para que a gente possa mudar a nossa frequência interna, né? Para que a gente possa se liberar de ciclos de pensamentos, às vezes,
viciosos ou até mesmo automáticos. Depois a gente passa para a fase de expansão, que é onde a gente vai usar então a ferramenta que eu citei da Points of View. Nessa etapa a gente vai ter a oportunidade de perceber que existem inúmeros pontos de vista sobre uma mesma situação. Aqui a gente vai começar então a criar maior consciência, uma expansão de consciência e criar novas possibilidades. Depois a gente vai atuar com foco. O foco é o momento em que a gente faz uma escolha consciente. O foco é aquele momento que a gente olha para tudo que a gente viu aqui hoje nessa reunião e a gente vai definir, então, o que eu vou levar adiante. O que eu vou seguir, o que vai seguir comigo. Né? Então, nesse momento. Então, sempre pensando nesse momento. Né? E depois a gente tem um momento de ação, que é quando a gente vai criar, então, uma nova realidade, fazendo, então, escolhas de ações a serem tomadas daqui para frente. Então, dito, mostrado, então, a metodologia Points of View, que é como a gente vai trabalhar nessa reunião, eu vou convidar vocês, então, para a gente começar pelo primeiro pilar, que é a pausa. Então, vou sugerir para que a gente possa, então, cada um de vocês sentar num lugar confortável, estarem da forma mais confortável possível, relaxar ombro, braços, enfim. E eu vou colocar uma música, eu não, o Ari vai colocar pra gente uma música que eu escolhi, que eu gosto muito, é uma música que eu uso, assim, todo dia para meditar. E ela tem 5 minutos, tá bom? Então, nós vamos ouvir por 5 minutos essa música. Podemos fechar os olhos e só ouvir a música. E já retornaremos, tá bom? Ari, se você puder colocar pra gente, por favor. Ok. तुम्ही बच रे माना तुम्ही जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे माना तुम्ही बच रे माना जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे माना तुम्ही बच रे माना Tati, ele travou, sai. Tô avisando. Ari? Não ouvimos o som mais. Ari, você tá aí? Oi, boa noite. Boa noite.
Eu acho que o Ari não tá escutando a gente, né, Tati? Ari, você me escuta? Estou ouvindo. Que a música tinha Como você parado, colocou Ari, no agora mudo, voltou. quando você coloca no mudo, a gente não ouve a música. Vamos voltando, então. Espero que tenha dado para vocês se conectarem, né? É interessante isso que aconteceu, né, Ari? Porque a gente tinha comentado sobre isso, né? A gente falou, isso pode acontecer, né? E a gente arriscou, enfim. Então, vamos continuar, né? Agora que vocês voltaram. Nós fizemos a nossa pausa, então. Agora é o momento que nós vamos, então, para o segundo pilar, então, da metodologia, que nós vamos começar a trabalhar, então, na expansão. Deixa eu só... Slide 10, Ari, por favor. Deixa eu só pôr no slide aqui, que ele entrou aqui, a gente compartilha de novo. Opa, tá vendo? Ele gostou. Olha lá, tá vendo? Estamos aqui. Então, aqui a gente começa, então, nosso trabalho de expansão. Então, vamos começar navegando pelo tema Ikigai. Então, o que significa Ikigai? Iki é vida. Gai é sentido, valer a pena, é motivo. Então, Ikigai, ela tem origem na ilha de Okinawa, no sul do Japão. E os dois caracteres dela é formado, então, por vida e valer a pena, o sentido. É uma tradução que ela não é tão simples de ser feita em função da escrita japonesa, né? Mas ela quer dizer, então, aquilo que a gente... é a razão que nos faz levantar toda manhã, né? Aquilo que eu, de fato, faço e penso, vale a pena viver. É por isso que vale a pena viver, né? A sensação de estar vivo, né? Aquilo pelo qual eu até morreria, né? De tanto que eu gosto, que eu sinto prazer, que eu tenho plenitude naquilo que pode ser qualquer coisa, né? Então, quem tem Ikigai? Todo ser humano tem Ikigai, né? E se todo ser humano tem Ikigai, é onde ele está, né? Ele está dentro de cada um de nós.
O Ikigai é uma busca interna, é uma busca de autoconhecimento e ela está presente nas mais simples coisas do dia a dia, né? No que é mais simples. Para os japoneses, o Ikigai, na verdade, ele é uma jornada, né? Jornada de uma vida. Então, não é algo que ele descobre e fala, descobri hoje o Ikigai, pronto, já sei qual é o meu Ikigai. Não, ele é uma jornada, né? Ele faz parte da cultura, ele faz parte da filosofia, né? Então, quando a gente tem parte da filosofia, a gente fala aqui que ele está, então, embasado em crenças, em valores, em princípios, né? Então, é algo que é bastante profundo, né, para os orientais. Ari, a gente pode passar para o círculo, por favor? Esse círculo é o círculo Ikigai, né? Alguns chamam de círculo Ikigai, outros chamam de círculo da prosperidade Ikigai. É um círculo que é muito conhecido quando a gente fala de Ikigai. Então, quem já ouviu falar de Ikigai, olha esse ciclo e consegue identificar, mesmo que não conheça profundamente, quando bate o olho, lembra do Ikigai. Esse diagrama, nós não temos na história, né, de com precisão, quem é o autor, nem quando ele acontece, nem quando ele aparece na história. Tá? Então, a gente não tem essa informação com precisão. Esse diagrama, quando a gente olha para ele nos mostra o quanto essa filosofia, então, do Ikigai, ela pode e deve impactar positivamente diferentes áreas das nossas vidas. E quando a gente encontra, então, harmonia nessas 4, então, regiões, nessas 4 esferas, é quando dizemos que nós vivemos em Ikigai, né? É interessante observar nesse ciclo que o Ikigai é a busca pelo sentido da razão da sua vida, da sua razão de ser, né, do seu propósito. E é importante que a gente perceba a conexão entre quem somos e o que fazemos, né? Isso precisa estar interligado, né? Por isso tem profissão aqui, né? Aqui, às vezes, a gente tem uma cultura em que muitas vezes a gente escuta, né? As pessoas falarem, eu não vejo a hora de me aposentar para poder viver. Eu não vejo a hora de me aposentar para fazer exatamente o que eu quero. E aqui na filosofia Ikigai, eles trazem exatamente o oposto, né? O quanto é importante eu saber quem sou e o que eu quero fazer, né? Então, isso precisa estar interligado. Quem somos, a gente compreende que são crenças, valores, princípios, relacionamentos, cultura. E quando eu falo de o que fazemos, a gente diz que é profissão, vocação, trabalho, lazer. Então, vale ressaltar que encontrar o Ikigai e entender também que isso compreende a minha profissão é muito importante, porque para o Ikigai, ele entende que a profissão, ela está ligada, né, diretamente à nossa identidade. Né? Então, ele diz assim, quando eu digo eu sou psicóloga, eu tenho que dizer com bastante segurança isso. Eu tenho que me apropriar disso. Por isso eles dizem que faz parte da nossa identidade. Então vamos observar um pouquinho cada um dos ciclos para a gente poder entrar então na nossa experiência com a ferramenta de fotolinguagem da Points of View. Lá no ciclo então vermelho, o que você ama fazer? Nesse ciclo, o que a gente entende por ele? Que é a motivação profunda. É aquilo que realmente te move. É o que a gente tem prazer em fazer e buscar excelência, né? Já no ciclo azul, o que você é bom em fazer, ele me fala também aqui de excelência, né? Porque acho que é algo que está muito dentro da filosofia japonesa, é o treinar, 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 e com a visão em excelência. Então aqui a gente tem excelência, e ele diz assim, aquilo que você faz com muita facilidade. O que você é bom em fazer é o que você faz com facilidade, que também às vezes é difícil para a gente. Então aqui, nesse pilar, eu quero fazer uma ressalva que eu acho importante, que é a gente prestar atenção nos feedbacks que a gente recebe do exterior, né? Por quê? Aqui fica mais fácil da gente compreender o que eu sou bom em fazer quando eu paro para pensar pelo que as pessoas me ligam, por exemplo, me procuram, né? Então, familiares, amigos, muitas vezes a gente recebe aquela ligação de, eu tô
preciso fazer tal coisa e não consigo, e você é a pessoa certa. Porque você é bom nisso. E é isso que você é bom, é aquilo que você faz fácil. Muitas vezes a gente não dá valor, né, o que a gente faz fácil. Ah, é muito fácil. Ah, qualquer um pode fazer. Mas não, é exatamente isso. É no que é fácil para você, é o que você é bom. E aqui, importante também ressaltar que pro Ikigai, não basta só você reconhecer que você é bom. O outro precisa também reconhecer que você é bom nisso. O mundo precisa reconhecer que você é bom nisso. Tá? Então, vamos para o ciclo amarelo. No ciclo amarelo, é o que você pode ser pago para fazer. Por Ikigai, se você ama o que você faz e você faz bem feito, mas você não é remunerado, é apenas um hobby. Ele não faz parte do seu Ikigai. Para fazer parte do seu Ikigai, você precisa ser remunerado por isso. Tá? Então você precisa. E aí a gente tem a profissão aqui, porque é exatamente isso. Você precisa. Tá dando algum eco aqui. Acho que melhorou. Então, você está falando da profissão, que é o que você de fato precisa ser pago por isso, e você se apropriar dessa profissão. Todo mundo que entrou precisa colocar o áudio no mudo. Claro. Qual que é seu nome, Bela? Obrigada. Obrigada. Então, vamos para o ciclo verde, que é o ciclo o que é bom para o mundo. Quando a gente fala o que é bom para o mundo, para o Ikigai, significa você ter clareza do seu impacto, do impacto que você causa no mundo. Sendo que mundo pode ser sua família, seu vizinho, seu colega, sua família, enfim. Esse é o mundo que a gente fala. Tá? Muitas vezes a gente também se perde aqui, eu vejo as pessoas se perdendo aqui. Ah, mas eu não faço, sei lá, no Brasil. Não, mundo são as pessoas que estão ao seu redor. Isso é um mundo, tá? Então isso é importante também a gente saber. Então quando a gente fecha esse ciclo, a gente tem essa harmonia, a gente tem o nosso propósito de vida, né? A gente tem então o nosso Ikigai, a gente diz então que eu estou vivendo em Ikigai. Aqui é o momento que a gente tem a resposta para que eu vim a este mundo. É nesse momento, quando eu tenho a harmonia desses 4 pilares. Tá bom? Tá claro até aqui? Então, eu vou convidar, obrigada. Então, agora, passado então pelo Ikigai, né? Pelo ciclo que nós vamos trabalhar no Ikigai, eu vou convidá-los a mergulharmos então nesse ciclo através de uma experiência. Professora, você fala para todo mundo ficar junto e você que separa? Oi! Precisamos que feche o microfone, por favor. Então, aqui, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos mergulhar, então, no ciclo Ikigai através de 5 perguntas. Eu farei uma pergunta de cada vez e para cada pergunta nós vamos trabalhar, então, com uma imagem, tá bom? Essa imagem eu vou mostrar daqui a pouquinho, nós vamos escolher. Na verdade, elas são imagens que estarão fechadas, né? Vocês vão ver na apresentação que o Ari vai mostrar pra gente. Elas estarão fechadas e vocês farão uma escolha que quando então determinado um número, uma imagem aparecerá pra gente, tá bom? E nós iremos refletir com a ajuda dessa imagem. Ari, você consegue mostrar pra gente o site com as imagens? Só um minutinho que nós vamos então para o site, onde nós teremos as imagens que nós iremos trabalhar.
Não. Ari, você tá no mudo, tá? Achei que ele estivesse falando com a Lia. Só um minutinho. Pronto, a gente entrou, eu vou compartilhar com vocês agora. Não sabia que eu estava no mudo, mas agora eu compartilho a ferramenta online que a gente fez, que é o Coaching Game, que a Tatiana tinha falado, e a gente está disponibilizando ela online agora para essa formação. Aqui, Tati, está vendo? Tô, agora estou sim, Ari. Obrigada. Importante o que a Ari colocou, nós temos as ferramentas físicas, né, Ari, para quem não conhece. Uhum. E nesse momento, então, a Points of View Brasil desenvolveu online para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Então, o que eu gostaria? Então, nós vimos o círculo Ikigai, fizemos uma breve apresentação em relação à teoria dele, para que quem não conhecia ainda possa entender o que eu estou falando, né, sobre o Ikigai. E agora, então, nós vamos percorrer por cada um dos círculos com uma pergunta. Tá? E depois a gente fecha o ciclo com a quinta pergunta. A quinta pergunta é a pergunta que nós vamos fechar, então, esse ciclo. Então, a nossa primeira pergunta, nós vamos começar pelo ciclo vermelho, que é o que você ama fazer. A nossa primeira pergunta é o que eu amo fazer? Então, para essa pergunta, né, para nos ajudar a refletir sobre essa pergunta, eu vou pedir para um voluntário escolher para a gente um cartão dessa imagem, então dessa tela que vocês estão vendo. Nós temos 6 colunas e 11 linhas. Então, eu vou pedir para que fale o número de uma coluna e de uma linha para responder a pergunta para a gente, o que eu amo fazer. Quando ele fizer essa escolha, o Ari vai clicar, vai aparecer uma imagem para a gente e nós vamos, então, fazer algumas reflexões em relação a essa imagem, tá bom? Temos algum voluntário para escolher um cartão? Eu. Quem é? Eu, Nath. Tati, você tá aqui! Tô aqui. Nossa, linda! Obrigada, que delícia! Então, escolhe Pode pra escolher. gente, Nath, por favor. Uma coluna e uma linha. Então, são 6 colunas e 11 linhas. Tá. Quarta coluna. Terceira linha. Isso. Então, essa imagem, ela está trazendo para a gente uma reflexão sobre o que eu amo fazer. Eu vou pedir para que vocês observem essa imagem e pensem qual foi o primeiro sentimento que ocorreu quando vocês viram essa imagem, pensando na pergunta o que eu amo fazer. Qual foi o primeiro sentimento que veio? Vou pedir para que vocês observem cada detalhe dessa imagem, o que ela quer dizer para você. Qual mensagem ela quer te passar? Se você estivesse nessa imagem, onde você estaria? Qual história essa imagem conta? E de quem ela conta? Quando você olha, o que mais te chama a atenção? Observe a imagem e pense o que eu amo fazer. Vou pedir para que vocês anotem todos os insights que vieram, anotem as reflexões, as descobertas que surgiram
olhando essa imagem, para que a gente possa passar para a nossa segunda pergunta. Quando você quiser, posso fechar, Tati. Podemos seguir, Ari, então, por favor? Então, nós vamos passar para a nossa segunda pergunta, que é aquele ciclo, então, azul. E a nossa pergunta é: o que eu sou bom em fazer? O que eu sou bom em fazer? Vou pedir mais um voluntário, por favor, para escolher um cartão para a gente. Eu posso, Tati, a Márcia. Marcinha, escolhe para a gente, por favor. Coluna 5 e a linha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obrigada, Márcia. Então, aqui, vou pedir para que a gente olhe essa imagem, refletindo sobre o que eu sou bom em fazer. Quando eu olho essa imagem, qual foi a primeira reação que eu tive? Pedir para vocês refletirem agora. O que mais te chamou a atenção? A imagem, a palavra, a cor? Se você pudesse alterar alguma coisa nessa imagem, o que você alteraria? Observando essa imagem, te traz alguma lembrança? Vou pedir para que vocês anotem os insights que ocorreram, as descobertas que ocorreram, para então seguirmos para a nossa terceira pergunta. Então vamos para a nossa terceira pergunta. É o ciclo então amarelo. E a nossa terceira pergunta é: o que eu posso ser pago para fazer? Vou pedir então mais um voluntário, por favor. Posso escolher? Ana Paula. Pode, por favor. Coluna 3, linha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa imagem, ela nos traz a reflexão sobre o que eu posso ser pago para fazer. Vou pedir para que vocês observem essa imagem e reflitam qual é a mensagem que ela passa para você. Quando você olhou para ela, qual a primeira reação você teve? Qual ponto te chamou mais atenção nessa imagem? Se você estivesse nela, onde você estaria? Pedir para que você olhe mais uma vez e reflita: o que eu posso ser pago para fazer? Pedir para que vocês anotem então suas reflexões. E vamos passar então para a quarta pergunta, nossa penúltima pergunta. E nós vamos para o ciclo verde, que é o ciclo que é bom para o mundo. E a nossa pergunta é: o que eu faço que é bom para o mundo? Qual o impacto que eu deixo, né? Então, a minha pergunta é: o que eu faço que é bom para o mundo?
pedir mais um voluntário para escolher mais uma carta. Posso escolher, Tati? Pode ser. Pode. Ah, vai lá, vai lá. Desculpa. Oi. Eu acho que fomos dois. É você que fala. É a Jo? Oi. Oi. Eu? Essa voz eu conheço. Olhe pra gente, por favor. Isso. Obrigada. Então, vamos olhar para essa imagem, refletindo sobre o que eu faço que é bom para o mundo. Quando você olha essa imagem, que sentimento ela te traz? Se você pudesse retirar ou acrescentar algo nessa imagem, o que seria? Essa imagem quer mostrar para você em relação ao que você faz que é bom para o mundo. Pedir para que vocês escrevam as ideias, insights que vocês tiveram. E nós seguimos para a nossa quinta e última pergunta. Então, nós vamos agora para a última pergunta, que é aquela pergunta que vai fechar o nosso ciclo Ikigai. Né? Que eu disse que quando ele se fecha, nós temos então a plenitude. Então, a nossa quinta pergunta é pelo que eu sou grato. Eu pedi então, tinha mais uma pessoa que acho que era o Léo, Sirim Léo, o senhor que pediu para falar, junto com a Josiana? Eu tinha pedido sim, e minha mãe acho que tinha falado também, Tati. Mas posso falar. Tá bom, tá bom. Então escolhe uma carta pra gente, por favor. Pode ser 5 e 7. Então essa carta, ela nos traz a reflexão sobre pelo que eu sou grato. Gostaria que você refletisse aqui. Então, qual foi a primeira sensação que você teve quando essa carta virou? O que foi que primeiro chamou a sua atenção? Quem está nessa imagem? Quando você olha para ela, aonde você imagina que essa imagem esteja? Aonde foi tirada essa foto? Se você pudesse mudar alguma coisa nessa imagem ou na palavra, o que você mudaria? Vou pedir para que vocês olhem mais uma vez e reflitam pelo que eu sou grato. Agora agradeço. Vou pedir para que a gente, então, possa voltar. Nós fizemos o nosso mergulho pelo ciclo Ikigai, através dessas 5 perguntas, com imagens, que nos levaram a muitas reflexões, né?
vocês fizeram as anotações de vocês. Então, aqui a gente já começa também a trabalhar um pouco do foco, né? Quando eu trago algumas anotações, escolho o que eu vou anotar, escolho o que eu vou trazer mais atenção. E vou pedir, então, e deixo aberto, caso alguém queira compartilhar a experiência, queira compartilhar algum insight, alguma descoberta que teve, eu deixo aberto para a gente fazer esse compartilhamento agora. Se alguém quiser compartilhar com o grupo algum ponto específico da experiência. Ô, Tati, é Valdir falando, eu tenho para falar, mas é logo no quinto, né? Pelo que eu sou grato. Então, eu vou deixar os colegas começarem. Quem sabe surge alguma outra coisa interessante aí nas primeiras perguntas. Depois eu falo. Mas pode falar, viu, Valdir? A gente não tem uma ordem para falar. Vocês podem trazer o que vocês quiserem, tá? Não tem ordem em relação à pergunta. É o que mais ficou para você como relevante no processo como um todo. Tá bom? Então não tem uma ordem. Você pode falar, sim. É muito bem-vindo a falar. Tá legal. Então, pelo que eu sou grato, né? E a carta que sai é dificuldade, né? Bastante apropriada para o momento, né? Enquanto mundo, enquanto Brasil, enquanto a pandemia, né? Enquanto o meu pessoal, mas a gratidão que me veio ao contemplar a imagem, né? Foi que mesmo na dificuldade, mesmo na lama ali, eu não estou sozinho. Sempre eu posso contar e tenho alguém ao meu lado. Isso foi muito, muito forte, muito, muito bacana. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, Valdir. Mais alguém gostaria de compartilhar algum insight? Então, eu queria, Tati, ou quem vai falar? Por favor. Pode falar, senhora, primeiro, depois eu falo. Tá bom, obrigada. Eu achei interessante a primeira imagem, né? Num primeiro momento, ela traz um peso, né? Então, eu fiquei um pouco incomodada, né? Falei, puxa, o que eu amo fazer tem essa carga, né? E daí, deixando vir a associação que me veio, é o quanto eu gosto de dar conta da missão, né? Não importa o tamanho, não importa o peso, mas acho que o que eu amo fazer é, de fato, dar conta do trabalho, dar conta do desafio. Eu acho que é dar conta daquilo que a vida traz. Então, eu pude olhar a carta de uma outra forma, né? E eu acho que esse dar conta também permite que a gente se destaque. Porque ali a pessoa carregando aquilo que ela está dando conta, ela está destacada na imagem, né? É alguém que chama atenção. E eu acho que, para mim, pelo menos, quando eu estou fazendo aquilo que eu amo, eu consigo, acho que, brilhar. Não importa onde seja, que tamanho é a carga, mas me veio muito forte essa sensação, né? Que quando a gente faz aquilo que ama, a carga, para a gente, ela até passa desapercebidamente o tamanho dela, o peso dela. Então, acho que a minha vontade foi compartilhar essa visão diferente que eu tive dessa carta ao longo do processo que a gente foi vivendo. Tá bom? Ótimo. Obrigada, obrigada. Mais alguém? Mais alguém falou que queria falar? Eu, Tati. Oi. Mas, assim, compartilhando a experiência assim, minha mais geral, já que você perguntou, né? Eu não sei se esse era o objetivo mesmo e se todo mundo sentiu a mesma coisa, mas é incrível como a gente consegue se adaptar dentro das imagens, porque assim, quando a gente olha a proposta, a gente pensa assim, nossa, mas como que a imagem aleatória que ele vai escolher
vai se encaixar dentro da... Aí é incrível como quando a gente olha a imagem, a gente consegue conectar o nosso propósito, né? O nosso objetivo mental dentro daquela imagem. E assim, não sei se os outros tiveram a mesma experiência que eu, mas eu meio que no automático, a gente começa a responder a pergunta antes da imagem aparecer, né? Você começa a responder, o que eu amo fazer? Você já começa a pensar antes da imagem aparecer. E parece que a imagem vem e confirma aquilo que você já estava pensando, né? Então, eu achei uma experiência interessante. E o que mais marcou foi aquela imagem que foi a 4, que era só uma peça de Lego. Uhum. E você fala, tipo, aquilo é nada, mas encaixa perfeitamente com o que eu estava falando, com o que eu estava pensando ao mesmo tempo. Sabe? Você encontra a conexão. Achei muito interessante. Muito legal. Muito obrigada, Sirim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu vou falar um pouquinho da primeira pergunta, pode ser? Pode, claro. O que eu amo fazer, porque acho que foi a Márcia, né, que comentou daquela foto, falou que foi mudando a sensação conforme ali foi olhando para aquela imagem. E para mim, não. Para mim, imediatamente, aquela imagem foi boa. Me passou uma sensação imediata de liberdade. Provavelmente pelo momento que estamos passando. Eu achei ótimo ver aquela rua, aquele cara carregando aquele peso enorme. Em momento algum me passou a sensação que ele tivesse em sofrimento, que aquele peso fosse uma carga pesada, mas sim que ele estava ali porque ele queria, cheio de gente, barulho com outras pessoas. Então, o que me veio na cabeça foi liberdade, que é algo que é muito importante para mim no dia a dia, me sentir assim, em todos os aspectos da minha vida, né? Em todos os meus relacionamentos, com amigos, com família, em casa e também no trabalho. Obrigada, Ana. E o Leonardo falou da 4, que se chamou apenas uma peça de Lego. Era o coluna 1, linha 1, né? E para mim também aquela peça de Lego, toda cinza ali de pontinho, me deu a sensação realmente de começo, daquele vazio, de ser uma esperança, de ser qualquer possibilidade que eu quisesse que ela fosse. Uhum. Perfeito. Obrigada. Nada. Ari, a gente tem tempo para mais um só? Será que dá tempo? Tem, acho que um ou dois que queira compartilhar aí um pouco como foi a experiência, dá tempo, porque a gente ainda tem um tempinho, sim. Então, quem quiser. Mais alguém quer compartilhar? Quem coisa interna aqui, que quiser compartilhar, tá aberto. Tati. Oi. Tati. Janaína falando. Oi, Jana. Eu queria pedir uma ajuda para alguém que tenha entendido, tenha tido uma visão e possa me ajudar a entender um pouco mais sobre a carta da autopiedade. O que eu sou boa em fazer, né? Foi a pergunta que você fez e a carta foi da autopiedade. Assim, quem teve uma visão que possa complementar nossa visão com relação a essa carta? Você quer fazer uma pergunta para o grupo, pedir ajuda para o grupo? Pedir ajuda para o grupo. Tá bom. Tá bom. Eu vou aqui, Tati, se pode me ajudar. Eu vou voltar a pergunta para você, Janaína. O que essa carta mexeu em você? Depois, se houve alguém que quiser compartilhar. Tá. Assim, quando eu vi a carta da carga, eu também gostei, né? Assim como a companheira aí falou, porque o que eu amo fazer é trabalhar e assumir mais responsabilidades. E aí, quando veio a carta da autopiedade, eu fiquei triste, como tinha na carta, né? O bonequinho triste, assim, poxa, eu não sou boa. A questão da autopiedade me deixou triste quando eu a vi, né? Quando eu fui analisar todas as outras cartas, que
que eu posso ser pago para fazer, eu trabalho com criatividade, né? E o começo, eu gosto de iniciar projetos e me envolver em projetos, por isso eu gosto de assumir cargas de trabalho, eu não me canso de trabalhar, o que eu faço 24 horas por dia, e como eu já compartilhei com o grupo Outra Oportunidade, se eu pudesse eu não dormiria. Mas a autopiedade, ela só me deixou triste. Sorry, assim, ela me bloqueou. E que palavra você daria para essa pergunta que a Tatiana fez, visto a imagem que você viu? Porque a Tatiana convidou você a colocar a palavra que melhor te conviesse naquele momento. Isso. Eu pensei assim, em ajudar pessoas. Porque as pessoas estão tristes nesse momento e o que eu poderia fazer era ajudar pessoas a não ficarem tristes com a imagem que eu vi na carta. Pelo momento que elas estão passando. Então, por exemplo, eu poderia desenvolver um projeto novo, seria mais uma atividade, mas eu amo fazer isso. Seria ajudar pessoas de maneira criativa, porque eu sou paga para fazer isso, né? Para dar ideias. E iniciar projetos para ajudar essas pessoas. Não sei se fecha assim na cabeça de vocês, como tá na minha, mas foi a única sentido que eu vi para a carta, né, da autopiedade, pela imagem, não pela palavra, mas pela imagem de tristeza que tem na carta. Não sei se faz sentido para vocês. E pareceu perfeito, viu, Janaína? Porque se é o que você está colocando, né, que ama fazer, que tem uma energia elevada em assumir e desenvolver projetos e é boa nisso, né? Quando a pessoa está aparentando ali uma autopiedade, e você pode ser paga para isso, inclusive, né? Fazendo os seus dons, seus talentos, eu acho que abre um leque de oportunidades ainda maior, né? Me pareceu interessante. Não sei qual foi a sua percepção do assustar, né, que você teve. Eu acho que foi mais pelo nome, sabe, Ari? Quando você lê autopiedade, a gente cria um rótulo, né, para será que não sou eu a autopiedade? Mas agora conversando, né, engraçado isso que quando você fala você libera mais, né? Eu tive essa leitura de ajudar a pessoa a ser, quando você me perguntou como que eu encaro a imagem, né? Aí veio a questão de só se for ajudar a pessoa a não ficar triste. Esquece o autopiedade e se coloca dessa forma, né? Mas assim, já gostei. E Janaína, é interessante quando o Valdir, né, que acabou de colocar, me veio também o quanto você, através da criatividade, que eu entendi que você trabalha com isso, você tem essa capacidade de transformar essa imagem triste, né? Vamos imaginar que seu cliente, com quem você trabalha, ele está nessa situação de tristeza, assim, uma tristeza simbólica no sentido de não ver uma outra forma de agir ou de fazer, enfim. Né? Então, você tem essa capacidade de transformar a figura através do seu projeto, através da sua criatividade. Então, é interessante que você tenha essa potencialidade de transformar o triste, né? Ou o que quer que seja que o cliente te procura, mas geralmente um cliente procura a gente porque ele está com um problema, com um desafio, com uma questão, e você tem essa potencialidade, essa capacidade de transformar. Foi assim que eu vi também a partir do que você colocou. Posso colocar um detalhe? Um detalhe pode ser que ajude. O que me chamou da atenção na carta é assim, a postura tristinha, mas as cores tão alegres. E a Tatiana fez uma pergunta que eu falei, oi? Sabe quando você dá um pulo, você perguntou se eu pudesse alterar essa imagem, eu falei, já! Eu ia tirar aqueles olhinhos tristes e colocar uns olhinhos mais felizes. Aí veio a palavra, comecei a brincar, alto, idade, sabe, verdade. Daí eu fui brincando com aquilo
E o que eu posso ser bom e fazer? Talvez isso, né? De transformar essa postura triste como essa ambiguidade que deve estar na gente, né? O triste, e você significar o que você quer significar, as cores, trocar os olhinhos, o que você quer. Daí vai para aquela questão do impacto no mundo também. Talvez isso também foi uma forma que eu vi essa carta, tá? Era isso, gente. Jana, eu só quero contribuir porque eu trabalho com imediatamente me veio a questão da educação. Você trabalha com professores, quando você fez a pergunta, eu também trabalho com professores, e isso é muito forte em nós. Então, eu trabalho muito isso, essa questão de onde eu saí, quando esse conhecimento me alcançou, nesse papel de vítima, criando inconscientemente situações para me colocar como vítima, como coitada, e o quanto eu auxilio as pessoas com fatos a perceberem essa situação que eles se colocam. É muito forte isso na educação, na docência, né, com professores. Exatamente. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos, a Janaína pergunta, e essa super valiosa reflexão, e acho que traz aqui claramente o que eu falei lá no início, né? O que a gente iria fazer no momento de expansão, né? Que a gente ia perceber que existem novos mundos e que existem também muitas visões distintas em relação à mesma situação. Acho que a gente pôde perceber isso, né? O quanto cada um de nós tem uma visão em relação à mesma pergunta e à mesma imagem, né? Então, gostaria de agradecer aqui a cada um de vocês. E para a gente fechar, então, agora, né? Então, a gente faz um pouco do foco quando a gente começa a trazer isso, a falar, a se ouvir, a ouvir o outro também. E aí, quando vocês escrevem, enfim, a gente começa a focar um pouco no que a gente no que a gente viu, né? Então, agora, para fechar, nós vamos, então, para ação, né? Onde nós vamos, então, diante de tudo que nós descobrimos, ouvimos nesse compartilhamento, às vezes pode ocorrer da gente também ter novos insights, né? Com essa troca. Então, diante de tudo o que eu descobri nesse processo, né? O que eu vou levar para mim, para minha jornada, né? Como é que eu vou transformar isso em uma ação, tá? Então, eu vou pedir para que vocês pensem que a ação é uma ação simples, né? Então, ligar para alguém é uma ação, terminar um TCC, por exemplo, é uma ação, né? Então, são ações simples, né, que você pode fazer. E vocês não vão precisar compartilhar, tá bom? Então, escrevam no caderno de vocês, já definam agora, por favor, ações que vocês irão tomar para daqui 24 horas, 7 dias e no próximo mês. Então, definam no caderno de vocês o que vocês vão fazer efetivamente. Vão finalizando as ações que vocês vão tomar, então. Gostaria de agradecer aqui, então, para a gente fechar esse nosso encontro. Gostaria de agradecer cada um de vocês, pelo tempo de vocês, por se permitirem estar aqui nesse momento, né? Quero agradecer muito, muito grata. Ari, gratidão por essa super oportunidade. Foi um grande desafio para mim, como a gente já conversou. Quero te agradecer de coração e a cada um de vocês por estarem aqui. Ari, você gostaria de falar alguma coisa antes da gente fechar, por favor? Sim, eu acho que gratidão, se eu posso tomar um pouco a voz de todo mundo que está presente, mas depois está aberto para todo mundo. Acho que gratidão é nossa para você, pelo teu Ikigai com a gente,
de deixar tão claro o teu jeito de ser na condução desse processo, de trazer toda a tua leveza, todo o teu amor nessa condução desse processo. Eu estou aqui em duplo papel, um pouco te ajudando na facilitação, mas também me envolvendo com as imagens e me envolvendo com cada uma dos compartilhamentos que fez e alguns insights me deram. E é fácil a gente falar de amor com a carta amor, é difícil a gente falar de amor com a carta de carga, com a carta de dificuldade. Mas Points of View é isso, é a gente ter essa possibilidade de fazer uma nova narrativa com imagens e palavras que aparecem para a gente. Eu acho que isso você fez muito bem e conduziu muito bem o grupo, pelo menos é o que eu estou sentindo. Então, um super obrigado, Tati. Foi um prazer enorme ter você com a gente. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que tiveram presentes. Nós tivemos quase 80 pessoas hoje com a gente ao longo desse período. E o que a gente está querendo fazer... E eu quero fazer um comentário pessoal. Essa carta de dificuldade é uma carta que eu adoro. Eu adoro porque... Eu não sei se alguém já sabe dessa história, mas, enfim, eu uma vez com uns amigos meus num sítio, o carro atolou, eu estava com um papete desse daí, estava chovendo, e foi muito interessante, porque todo mundo ficou cheio de lama, era um final de um churrasco. Então, o quanto da dificuldade a gente fez de uma alegria, de um momento feliz. Mas a imagem remete cada um de nós a alguma emoção que a gente teve. Então, cada um de vocês reflete isso, alguma emoção que vocês tiveram. Meu muito obrigado e fazer um convite para vocês que a gente continua com as nossas turmas, com as nossos webinars. A semana que vem a gente vai ter um outro querido com a gente, o Robson Santarém, que também teve com a gente na mesma turma, né, Tati? Em fevereiro do ano passado. O Robson também teve comigo em algumas outras ocasiões. E o Robson vai estar falando da caverna que você tem medo de entrar, detém o tesouro que você busca encontrar. Meu super boa noite para vocês. Está aberto o microfone para quem quiser, mais uma vez, agradecer a Tatiana ou quem quiser compartilhar qualquer informação que vocês queiram compartilhar. É só abrir o microfone. Só uma questão. Muitas pessoas estão me perguntando aqui em relação ao acesso à ferramenta online. Eu acho que você é a melhor pessoa para dar essa explicação, por favor. Tá, então, rapidamente, o acesso à ferramenta online, para quem já fez a formação com a gente vai compartilhar isso. A gente tem uma tribo Points of View Brasil e eu vou fazer uma apresentação que já foi feito para quem é expert e quem é master, que é o caso da Tatiana, por exemplo, e quem fez practitioner já conheceram um pouco dessa ferramenta online. E as demais pessoas que fizeram as formações com a gente, o primeiro nível, enfim, a gente vai fazer uma apresentação do uso, como a gente tem usado, para que vocês possam, neste momento, fazer o atendimento online, que eu sei que muitos de vocês têm feito atendimento online. Ok? Obrigada, Ari. Obrigado, gente. Quem quiser compartilhar, mais uma vez, muito obrigado, Tati, muito obrigado a todas as pessoas que tiveram presente aqui hoje. Foi ótimo, adorei, foi muito bom. Acho que obrigadão. Muito bem, parabéns. Excelente. Obrigada, gratidão. Obrigada, parabéns, foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Parabéns, foi lindo. E felicidade e propósito. Obrigada. Parabéns, Tatiana. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Parabéns, Tati. Amei, viu? Ai, que saudades. Obrigada. Obrigada, Tati. Um beijão para todo mundo. Obrigada. Beijo para todo mundo. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Tati. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Tati. Obrigada, Ari. Boa noite para todo mundo. Beijo. Patrícia Chavenco, Tati, tá falando. Tati, obrigada, foi incrível. Adorei. Obrigada, Dê. Parabéns, obrigado, Tati. Obrigado, Ari. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Parabéns, Tati. Obrigada. Muito obrigada. Minha professora. Oh, Serrinho, obrigada, gratidão, Serrinho. Agora sim, parabéns, Tati, gratidão. Estava apanhando aqui com essa tecnologia aqui. Muito obrigada. Show de bola, foi incrível, viu? Fantástico. Nós também estamos apanhando, senhor.
O senhor Obrigado perguntou, pela a gente oportunidade. está fazendo online, tudo é possível. Sensacional, viu? Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos. Como é que sai isso aqui? Ok? Professor Mário, gratidão.